A paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de Cristo. Neste momento, nós vamos abordar sobre um assunto que tem o tema Cada um tem o governo que merece. E quando eu digo que cada um tem o governo que merece, nós vamos lá em 1 Samuel, capítulo de número 8. Não vou ler, mas eu vou falar resumidamente. 1 Samuel, capítulo de número 8, a partir do primeiro versículo, que Deus ele governava Israel até essa época. Então, o presidente, o rei, era o próprio Deus. E Israel deixou de participar dessas bênçãos, porque nada mais, meus amados irmãos, o que tem de melhor, o que teria de melhor se no nosso Brasil, ao invés de governar um homem, o próprio Deus governasse? Seria muita bênção. E o povo de Israel rejeitou essa bênção porque chegou a Samuel e disse para Samuel que eles queriam um rei como todas as nações. E quando Samuel orou a Deus, que Samuel ficou triste e orou a Deus a respeito do que o povo queria, então Deus disse: atende a voz do povo, porque não rejeitaste a ti, mas rejeitaste a mim. Então foi quando Israel começou a ter o primeiro rei. E o primeiro rei, Deus deixou que Israel escolhesse. Quando eu falo a respeito, meus amados, que quando Deus deixou que Israel escolhesse o rei, que Deus mesmo deixou, que segundo o coração deles escolhessem o rei, eu quero dizer uma coisa para vocês, que nós pagamos o preço, sabe por quê? Porque é nós que escolhemos o governante que nós merecemos, e Deus não vota. Então é nós com sabedoria que devemos escolher o governante certo para que nós possamos sermos prósperos. É claro que Deus sempre está em primeiro plano. E quando aconteceu isso, o povo escolheu Saul. Segundo aos olhos do povo, um homem esbelto, um homem alto, muito bonito, e Deus escolheu Saul. Mas mesmo assim, Saul, como poucos líderes, como Josué, como Moisés, como Samuel e os outros profetas também, ele teve o privilégio de ter o coração mudado através do Espírito Santo. Só que ele não aproveitou essa mudança que ele teve no coração dele. Então o que aconteceu? Saul, no começo, ele começou a governar segundo a vontade de Deus, só que depois ele começou a desobedecer às ordens de Deus. Uma das coisas é que Saul dependia da palavra de Deus através do profeta Samuel, que foi a primeira desobediência através do sacrifício, que era para esperar Samuel chegar, para que fosse feito o sacrifício, porque quem fazia o sacrifício era o sacerdote. E Saul, ele mesmo fez o sacrifício, logo que ele acabou de fazer aquele sacrifício, que era através de sangue de animais. Então Samuel chegou e falou: o que fizesse, mas Deus perdoou. E depois Saul cometeu outros erros e outra série de erros que ele cometeu. Uma das séries de erros que ele cometeu foi quando ele matou todos os profetas do Senhor. E também perseguiu ao rei Davi, quando Davi foi escolhido rei, ainda antes de governar, porque Davi foi governar ainda muitos anos depois de Saul. E Deus teve tanta misericórdia de Saul, que ele governou 30 anos, para depois entrar o rei Davi, e Deus abençoar Israel através de Davi, e Davi unir as tribos e as nações, porque até então as nações estavam divididas. Muito bem. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que, principalmente você que mora nos estados do norte, ou estado ou cidade onde é governado por governos comunistas, vamos dizer assim, eu não estou falando agora sobre direita e esquerda, eu estou falando de governo capitalista e governo comunista. O governo que eu escolhi por quê? Porque ele preza por Deus, pátria, família, e que a família é a peça fundamental para a formação de uma nação, e que Deus, ele formou a família, e em primeiro lugar nessa terra e também numa nação, em primeiro lugar está a família, porque a família ela é um projeto de Deus. Então, a partir do momento que o governante ele dá valor a estas coisas, dá valor também à palavra de Deus, que é a única bússola que nos leva para o céu, então é esse governo que eu escolho para governar. Muito bem. Agora, o que eu quero dizer para você? Nesse momento, eu quero dizer para você de uma maneira educada,
você que mora em outro estado, que mora lá no norte, principalmente no Maranhão, porque no Maranhão a situação em que está lá é só pela misericórdia, porque lá o governo que governa é um governo comunista. Ele é puxado para o socialismo e o comunismo, assim melhor dizendo. Vamos dizer socialismo. Então, todos os estados aqui, inclusive cidade, que são governados por governos ou prefeitos socialistas, então nós vemos a diferença da cidade que é governado por governo capitalista ou principalmente governos que são conservadores, que tem como principal fundamento aquilo que eu falei no momento agora, anteriormente. E o que eu quero dizer para você? Eu já vou direto ao ponto. Você, meu amigo, você, meu irmão brasileiro, que votou em governo, vamos dizer assim, comunista, socialista, e que avisaram você que no seu estado ou na sua cidade você iria ter problema, que iria ter prejuízo moral, espiritual, como também prejuízo econômico. Eu vou dizer uma coisa para você: fica onde você está, colhe aquilo que você plantou, se converta ao Senhor em primeiro lugar também, eu quero melhor assim dizendo, viu? Dobra o teu joelho, ora pelo teu estado e fica aí mesmo. Você sabe por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu sou do estado de São Paulo e eu moro aqui em Araraquara. Graças a Deus, Deus nos libertou desse prefeito comunista que estava governando a nossa cidade. E eu acabei de ver um vídeo de um cidadão que mora aqui na cidade. Inclusive, me parece que ele vai ser candidato a vereador, o Henry Silva. E eu não tinha prestado atenção naquilo que ele falou. Na nossa cidade de Araraquara, no aniversário de Araraquara, foi tudo na mais perfeita paz. E as pessoas falam que piorou. Porque quando é o aniversário de Araraquara, o prefeito, esses governos comunistas, promove certas festas que a pessoa se embriaga, se enche de cachaça e faz outras coisas piores na rua, degrada as ruas da cidade, suja. Porque eu vejo assim, quando você prejudica algum local ou suja algum local pela qual você está se utilizando, então tua obrigação é limpar. Então por aí vai. Então ficou tudo na mais perfeita paz. Então, graças a Deus, as pessoas dizem que Araraquara não está indo para frente. Está indo sim, de uma maneira muito lenta, porque o prefeito anterior, ele deixou a cidade tudo desorganizada e limpou tudo os cofres públicos. Então, esta é uma dos motivos que a cidade está andando devagar. Mas nós estamos vendo mudança. Então, para finalizar, eu quero dizer mais uma coisa para você que mora em estado socialista, onde você que não escolheu, tudo bem. Tirando aqueles que são contra o governo socialista, comunista, e são contra aqueles que não têm como base principal Deus, pátria e família. Ou seja, aqueles que se voltam a tudo que se chama Deus. É contra tudo que se chama Deus. É contra tudo que se envolve Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, você que não aceita esse tipo de governo, esse governo socialista que ele tem como base que Deus é o Estado, então você que não aceitou isso, então tirando você, o restante que votou em governo socialista ou comunista, que está passando por situação difícil, colhendo aquilo que você plantou, eu vou dizer uma coisa para você: não vem para cá não, não vem para o estado de São Paulo não, por favor, fica onde você está, tá bom? Porque você está colhendo o que você plantou. E outra coisa, se você vier para cá, o que vai acontecer? Aí, nós vamos ter mais dificuldade ainda, você vai trazer mais problema aqui para o nosso estado, para a nossa cidade, porque você vai atualizar o teu título de eleitor, e aí você vai continuar votando nesses partidos
que só luta contra o povo brasileiro. Então, que nem agora esse prefeito anterior aí, eu vou evitar falar o nome dele, esse prefeito anterior agora ele está sendo candidato a deputado federal, e nós temos que lutar para que ele não seja deputado federal, porque se ele ganhar as eleições para deputado federal, vai ser mais um na Câmara dos Deputados que vai lutar contra o povo brasileiro. Então era isso que eu tinha para dizer. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o povo brasileiro e que Deus abençoe você em nome de Jesus.